Galera, vitória importante do Palmeiras fora de casa, 2-0, Vitor Roque e Estevão marcou o primeiro, Vitor Roque marcou o segundo gol e o Palmeiras conquista mais um resultado importante e segue 100% e garante a sua vaga nas oitavas da Libertadores. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo, pessoal da ESPN Brasil, já deixar os créditos na descrição, deixa aquele like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo. 100%. Ontem você ainda falou, né? Falei, o São Paulo é o melhor time da competição. Ele falou, calma que tem time jogando nessa quarta-feira ainda. Eu falei, o São Paulo é o melhor time da competição. Ele falou, calma que tem time jogando nessa quarta-feira ainda. Tá aí. Esse é o 100%, esse é o melhor time da Libertadores, o mais consistente, mas com carreira, com todo mundo. Prestigiado por mim. É verdade. Mas ignorado por eles. Sim, eu, no caso. Não, é verdade. Eu agradeci a você, Biner. Você não viu? Bom, 1h15 de live para fazer o agradecimento. Tá bom, então, tudo bem, mas eu agradeci. Vamos ali. Bom, boa noite, William, boa noite a todos. Excelente noite. Obrigado. Cara, é um negócio assim, né? O Palmeiras vai quase que se desvencilhando dessas fases de grupos da Libertadores de maneira burocrática, ano após ano, né? Então, assim, às vezes é primeiro, às vezes é segundo, no máximo é terceiro, mas está sempre ali. Então, assim, às vezes é primeiro, às vezes é segundo, no máximo é terceiro, mas está sempre ali entre os times mais bem colocados na fase de grupo. Mais uma vez foi assim, será assim, a gente não sabe como vai terminar a fase de grupos exatamente, mas os jogos, né, já tendo feito as 3 partidas fora de casa. E assim, impressiona que o Palmeiras muitas vezes não brilha, não faz grandes atuações, nem acho que hoje tenha feito uma grande atuação, mas tem sido um time muito seguro, tem sido um time que não sofre mais como já sofreu em outros momentos. Você vai poder falar, mas no finalzinho tomou uma bola no travessão. É verdade, no finalzinho poderia ter tomado o empate até com a bola no travessão, mas em compensação teve muitas chances de matar o jogo, né? É claro que chamou atenção demais o gol perdido pelo Vitor Roque no primeiro tempo, mas na segunda etapa aí tem o chute do Paulinho no travessão, e aí acho que para fechar com chave de ouro a partida, o Vitor Roque se redimindo com esse belo gol, né? Porque acho que era importante para ele também, depois de ter perdido o gol da maneira que perdeu no primeiro tempo, conseguir marcar mais uma vez, né? Já marca agora no segundo jogo seguido, é o que a gente falava. A tendência é que ele comece a marcar os gols, então acho que não tinha, né, muito motivo para tensão, para críticas, para ansiedade em relação às atuações do Vitor Roque. Ele faz o segundo gol, um gol bonito que matou o jogo, e agora o Palmeiras volta a pensar no Campeonato Brasileiro. Não sei o quanto o Abel vai se preocupar com a primeira colocação geral, mas mesmo não escalando o seu time principal nos 2 últimos jogos que acontecem em casa, o Palmeiras tem todas as condições de terminar a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Você falou um gol muito bonito do Vitor Roque, gol muito bonito do Estevão, hein? E a gente vai ouvi-lo agora. Mais uma vitória. ¿Por qué? ¿Por qué lo ganaron? ¿Por qué vencieron hoy? Acho que foi a competência, eficiência de finalizar fazendo gols. Poucas oportunidades a gente fez, então acho que Segundo gol. Cumplido, van a acabar como primero do grupo. o objetivo que a gente buscava desde o começo do campeonato era o objetivo nosso. Graças a Deus a gente concluiu e agora a gente segue firme, quem sabe que a gente tem mais 2 jogos ainda para tentar buscar a vitória. Obrigado. Eu acho que esse é um tema, né, Pedro Ivo, importante, porque a gente sabe o quanto ser o primeiro colocado no geral, para o Palmeiras ainda, né? Apesar que o Palmeiras, como visitante, tem sido bem indigesto para as equipes que jogam em casa, né? Mas o quanto isso pode ser importante até a semifinal, eu acho que o Palmeiras tem todas as condições de concluir aí, não sei se com 100%, mas pelo menos com 16 pontos, acho que o Palmeiras tem condições de fechar essa fase, hein, Pedro? Tudo bem? Tudo bem, William? Olhando rapidamente aqui a tabela, um abraço a você, André, Jean, Vitor. São poucas as equipes que têm condição de fazer 15 pontos, ou seja, o Flamengo do Palmeiras poderia chegar já na próxima rodada com 15 pontos, e são poucas as equipes que se mostram tão sólidas para fazer 15, que dirá 16, 18 pontos. A gente tem São Paulo ontem, né? Aliás, belo clássico que se aproxima, né? 2 melhores campanhas. Domingo. A Libertadores. Então, vai muito além dos números. O Jean, quando ele fala protocolar, né? Essa primeira fase quase que protocolar do Palmeiras, e eu concordo, é importante frisar. Protocolar porque o time se acostumou. O Palmeiras se acostumou. O Palmeiras olha para a Libertadores e se porta como tal. Que isso aí é algo a ser cumprido para chegar onde ele pretende. Ele não negocia,
ele não sofre, ele não está ali para tentar entender se tem um empate sofrido, contar uma história triste do adversário, porque o calendário é ruim para todo mundo, o jogo foi truncado até o gol do Estevão. O Estevão abre um caminho de jogo muito truncado, tem muita gente competindo, mas o Palmeiras tem valores individuais, quando precisam resolver um jogo truncado hoje, quando não era bom do ponto de vista coletivo. O Palmeiras tem um trabalho que vem se solidificando. O Abel não começou o ano da melhor maneira, mas vai ganhando peças, vai recuperando. A temporada é assim mesmo, você não tem que estar bem em janeiro, fevereiro, você tem que começar a amadurecer em abril e maio, que é o Massa Brasileiro e as competições sul-americanas. Então, esse protocolar, ele está longe de ser algo menos importante. O Palmeiras se porta como tal. E aí a gente precisa começar a refletir sobre os outros. Há muita dificuldade dos outros times brasileiros nessas competições sul-americanas, o que valoriza, o que mostra ainda mais o quão importante é. Agora, era um jogo truncado. Estava com dificuldade de competir, de disputar, de sair para o jogo. O Estevão teve que abrir um pouquinho a porta ali, no segundo tempo também demorou, talvez pudesse ter resolvido. A bola do Vitor Roque no primeiro tempo vai ser falada, poderia ter encaminhado ainda muito mais. Agora, tem que se olhar para o lado, a gente está quase sempre olhando para o lado, né? A gente está sempre analisando algum time, olhando para o lado pelo que os outros estão fazendo. Então, quando a gente olha para o lado, tem que se valorizar ainda mais. Como o Palmeiras meio que vai, sabe, caminhando ali no parque, tranquilo. Não sei se isso é sinônimo de uma oitava de final boa. O time da temporada é outro lá em agosto. Se vai ser campeão, se vai à final. Agora, é quase que uma obrigação da forma como se investe, da forma como se prepara, das peças que tem, o trabalho a longo prazo que já existe do Abel. Então, tem muito pouco a falar diferente do que o Palmeiras vai muito bem até aqui. É que eu acho que essa impressão, né, André? Não é uma impressão, é fato mesmo, do Palmeiras ir fazendo as coisas, parece que de forma até tranquila, né, natural, sem forçar a barra. É uma marca desse Palmeiras e desse ano também, porque perdeu a final do Paulista para o Corinthians, teve momentos ali no Paulista de questionamento, jogadores questionados e tudo. E parece que o Palmeiras não saiu do trilho. O que vinha de fora não afetava. A gente tem aqui um planejamento, a gente tem uma força, a gente sabe o que a gente vai fazer e a gente não vai mudar. A coisa vai seguir assim. Nessa pegada, recuperou jogadores, outros que chegaram foram entrando aos poucos, não apressou o retorno de jogador por questão de condição física, que tem muito time que faz isso, né? Apressa o retorno e aí acaba perdendo o jogador mais à frente. As coisas vão acontecendo de forma muito natural para o Palmeiras chegar já nesse estágio que está no mês de maio. André, tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal em casa, claro. Eu estou de pleno acordo com tudo que você falou, mas eu estou chocado que nenhum companheiro, nenhum dos senhores até agora, a única pessoa que está dispensada dessa crítica é o Birner, porque ele não foi acionado ainda, apenas boa noite. É apenas por isso essa crítica. Mas talvez estivesse no pacote. Mas eu sei que em pouco tempo ele já vai merecer alguma crítica. Pode ter certeza. Mas eu estou surpreso que os senhores ainda não disseram o nome do Lucas Evangelista para falar do jogo do Palmeiras hoje. O Estevão fez isso, o Estevão fez aquilo, o Abel isso, o Abel aquilo, o Palmeiras isso, o Palmeiras aquilo. E se a gente deixou para você? É claro que eu estou brincando com vocês, mas eu falei no nome do Evangelista porque, em vez de ficar se lamentando pela falta ou rolando no chão, ele bateu logo, ele rolou logo a falta e posicionou o Estevão para um chute de até longa distância, né? Se você for pensar, estava distante da área. Sim. Mas o Estevão, ele é um finalizador tão preciso e ele é um cara que tem tanta confiança para chutar de fora da área, que ali, muito provavelmente, o Lucas Evangelista já sabia que estava criando uma possibilidade de finalização para o companheiro. E aí o Palmeiras sai na frente. Porque eu estou lembrando disso, porque no fim de semana, pelo Brasileirão contra o Vasco, o Palmeiras também não fez uma partida brilhante, porque não é o que tem acontecido, mas ganhou num bote dentro da área na saída de bola errada, conseguiu fazer o gol, foi o suficiente para mais 3 pontos e o Palmeiras está lá nas primeiras posições. Na primeira, né? Por questão de gols, é líder do Brasileirão. Então é um time que não está no seu melhor momento e eu acho que isso vai continuar sendo cobrado do Abel, da comissão técnica, talvez mais rapidamente do que se imagina, porque no Brasil a pressa é muito grande, o imediatismo é o que manda, porque é o melhor elenco que o Abel tem desde que chegou no Palmeiras. Sem dúvida. E 2025 é um ano que tem que ser igual a 23 e antes, não pode ser igual a 24. Mas, descontado o campeonato estadual, as coisas que estão no calendário que importam de verdade ainda estão no início. O Palmeiras fez mais uma vez uma fase de grupos. Eu já vou falar fez, porque faltam 2 jogos em casa. Sim. Mas fez, eu acho que já dá para falar fez, uma fase de grupos de manual para se posicionar muito bem
para as fases decisivas da Libertadores, quando provavelmente o time estará jogando mais do que está. Há algumas peças recém-chegadas mais confortáveis, mais à vontade. E só para terminar esse início, o gol do Vitor Roque, eu acho que daqui a algum tempo as pessoas e ele próprio vão lembrar desse momento, dessa noite, desse jogo, como uma ocasião muito importante para ele. Porque se ele não paga o gol que ele perdeu, e ele fez um gol infinitamente mais difícil de fazer do que o que ele perdeu. Pois é. Uma situação assim, absurda e inexplicável. Mas se ele não paga esse gol, mesmo já tendo marcado na rodada anterior e encerrado esse jejum desde que ele foi contratado, eu acho que isso ia incomodá-lo demais. Estava incomodando no próprio jogo, né, André? Durante o jogo. E no final ele consegue essa jogada. Lançado, 3, 4 marcadores, ele consegue se virar ali dentro da área e faz um gol que para ele vai lembrar muito desse gol ainda. Só antes do Birner falar, pegar o gancho só do que o André falou do elogio ao Evangelista, que merece todos os elogios, porque não é o padrão do futebol brasileiro, mas eu vou estender o elogio ao árbitro também. Porque aqui tem muito árbitro que, para não se complicar, vai dar aqueles 3 apitinhos nervosos. Não, peraí, para bater a falta e tal. E aí acaba beneficiando o infrator. Então, legal também que o árbitro fez o que é correto, o que manda a regra, né? Nesse tipo de falta, você não precisa de barreira, nada. Ele deixou que a falta fosse batida e, por isso, também o prosseguimento da jogada que acabou permitindo ao Palmeiras fazer o seu gol. Então, só ressaltar isso também, porque muitas vezes no futebol brasileiro a gente vê o árbitro que marca uma faltinha dessas querer segurar um pouco, sabe? Para todo mundo se reposicionar e tal, e não tem que ser assim, evidentemente. Perfeito. A gente vendo alguns lances do Vitor Roque, realmente esse gol é inacreditável. É uma péssima finalização, mas ele não tocar pro Estevão, se era para... Mas ele tinha uma grande opção ali de finalização, tinha várias opções de finalização e tinha assistência. Ele fez a única coisa que ele não podia fazer. Eu fiquei com a impressão que a perna de apoio dele, ele escorregou, que ele perdeu. Pode ser, a gente vê depois o lance de novo. Antes aconteceu isso, de fato, mas acho que assim, ele conseguiu se recuperar e aí ele podia ter feito... Por exemplo, se ele abre um pouco para a direita, o goleiro vai ter que acompanhar. Sim. E se o goleiro acompanha, basta ele tocar para o Estevão empurra para... Então assim, ele foi muito... Né? Vamos lá. A gente vai ver o Vitor Roque já na sequência de novo. Aí ele dá ele se atrapalha ali, né? Eu não sei, parece que ele fica nervoso ali. Eu não sei se ele perde a passada ou se ele escorrega, André. Isso. Porque o pé esquerdo dele fica muito para trás e dobra. É agora. O movimento da perna esquerda é estranho, tá vendo? O Estevão se mantém atrás da bola, né? Para receber o passe. Tá? É incrível, ele chuta em cima do goleiro. Ele tem um gol escancarado à frente dele, um companheiro do lado para passar, em boas condições. É inacreditável. Mas esse momento aí que você fala, né? Briga. Sim, sabe? Inteiro no lance do golaço, 90 e tantos minutos. Sem dúvida. Vamos ouvir então o Vitor Roque? E tem mais uma palavrinha do Estevão, hein? Antes de passar para o Birner. Vamos. Eu também ouvi o Vitor Birner. Não sei, pode ser também. Pode ser isso, depois de ter perdido o gol, deu uma balançada, mas vida de atacante é assim, nem sempre vou fazer, às vezes eu vou perder o mais fácil e fazer o mais difícil, como foi, mas estou muito feliz pela vitória, que foi o mais importante nessa noite hoje. Cara, acho que a nossa competência fora de casa é muito boa, sabe? Acho que a gente sabe jogar fora de casa, junta a experiência dos mais velhos com as pernas dos mais novos, então, como eu falei, é um grupo muito unido, um grupo que sabe passar por dificuldades, sabe se ajustar às dificuldades do jogo, né? E a gente sabe ser eficiente também, como a gente foi hoje. E graças a Deus a gente está numa sequência muito boa e hoje a gente pode sair com a vitória. Um dos objetivos é conquistar a primeira colocação geral agora, com 100% de aproveitamento? Com certeza, acho que foi o nosso primeiro objetivo, era classificar em primeiro, fazer os gols e sair com a vitória a cada jogo possível. A gente está conseguindo isso, a gente sabe que tem mais 2 jogos ainda e vamos tentar sair com a vitória, se Deus quiser. O Abel disse que não quer pensar que você vai embora. E você está pensando? Não, cara, eu estou tentando aproveitar o máximo de momentos possíveis aqui, porque são pessoas maravilhosas e com certeza vou sentir muita falta disso, mas vou estar realizando um sonho e espero levar todos eles do fundo do meu coração. Obrigado, irmão. É isso, torcedor do Verdão, um trecho para vocês aí do ESPN. É isso, torcedor do Verdão, vitória importante do Palmeiras na Libertadores, 2-0. Vitor Roque hoje marcando mais um gol, ele que tinha marcado contra o Vasco no final de semana e hoje voltando a balançar as redes mais uma vez, e isso é muito importante. O Palmeiras segue 100% e garante já aí a sua classificação para as oitavas de final
da Libertadores, né? Hoje mais uma boa partida. Vitor Roque perdeu um gol incrível no primeiro tempo, mas no segundo tempo conseguiu se redimir, fazendo o segundo gol do Palmeiras na partida e o Verdão garantindo a vitória e os 3 pontos e segue, né, jogando um bom futebol. Do Brasileiro é o líder do seu grupo, da Libertadores o líder na classificação geral, né? E isso é muito importante, né? Porque nas próximas fases o Palmeiras avançando em primeiro aí na classificação geral vai ter a chance, né, de nos jogos aí disputar na sua casa. Mas foi um resultado importante. O Palmeiras jogando um bom futebol e o torcedor, né, tá feliz, tá contente. Um time bem diferente daquele time que começou ali a temporada lá no Paulista. É um time já muito diferente, jogando um bom futebol, um time bem seguro, né, fazendo ótimas partidas. E hoje não foi diferente, né, fora de casa, vencendo por 2-0. E o torcedor tá curtindo bastante aí esse momento que vem vivendo o Palmeiras, jogando muita bola, muito futebol. Agora já tem que virar a chave, né, rapidão, se preparar para o clássico contra o São Paulo no final de semana. Esse jogo que vai ser na Arena Barueri, o Palmeiras que vai em busca da vitória, né, para se manter na liderança do Brasileiro. E agora o foco total é essa partida contra o São Paulo no final de semana. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like para estar fortalecendo. Valeu e até a próxima, galera.